Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio Alelaba. Graça e paz, que Deus abençoe a vida de todos. Com certeza você está aqui hoje porque o Espírito Santo te fez ouvinte dessa palavra. E o nosso café da manhã hoje traz um tema que vem da parte do Espírito, a resposta, a solução, para nos edificar, para nos fazer crescer e refletir a glória do Pai aqui nessa terra. Esse programa de hoje vai estar logo em seguida na rede social, no Instagram, no Café Espiritual CEEV. Você pode estar nos seguindo lá. Poste lá o seu comentário, curta, compartilhe com seus amigos, para que todos venham receber essa semente que vem da parte do Espírito Santo para o nosso crescimento. Amém? Hoje o nosso tema é o tempo do milagre. E eu quero falar para você que como eu tive dificuldade para gravar essa mensagem de hoje. Então, quando algo é preparado pelo Espírito, a gente tem que perseverar, né? A perseverança vem daí. Então, hoje nós vamos falar e estudar sobre o milagre. Quando que acontece o tempo do milagre? E o texto que nós vamos estar associando a esse estudo está em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, e aí ele vai do 1 ao 57. É a história de Lázaro, que vocês conhecem, e conforme o Espírito Santo for nos orientando, nós vamos vendo os versículos. Mas, resumidamente, para você que não conhece a história de Lázaro, né, mas já deve ter ouvido falar, ele ficou doente. Era uma família que morava em Betânia e tinha Lázaro, a sua irmã Maria, Marta, uma família que Jesus amava muito. E ele ficou doente e Jesus já não estava mais em Betânia. Jesus já tinha ido com seus discípulos. E Jesus recebe a notícia que ele havia adoecido. E logo em seguida também Lázaro morre, né? E Jesus não chega no tempo da doença, Jesus já chega para o sepultamento, quando ele já estava sepultado. E nós vamos estudar baseado nesse último milagre público de Jesus, que foi realizado antes dele ser preso e antes da crucificação. Então, esse milagre ele tem muito a nos dizer. E eu quero que você venha analisar junto comigo. Porque, de repente, você é uma pessoa que está enfermo, teve perdas, teve prejuízo na sua vida. Você está querendo um alívio para você, mas a sua dor aumenta. Às vezes você está querendo ir para um lugar e você vai para outro, parece que você está afundando mais. Você ora e as coisas não estão acontecendo. Porque há momentos na nossa vida que nós somos bombardeados por grandes tempestades, né? Parece que tudo foge do nosso controle. E nós vamos entender, porque tudo de Jesus tem propósito. Tudo de Jesus tem algo a nos ensinar. Teve naquela época e tem na época de hoje também. Então, este milagre de Lázaro, ele tem para nós várias lições. Uma das primeiras lições é que Lázaro, mesmo sendo amado por Jesus, amigo de Jesus, ele ficou doente, né? Talvez você está aí se perguntando nesse momento, por que você está passando por isso? Se Jesus ama você, se você ama Jesus. Segundo lugar, Lázaro,
além de ter ficado doente, ele chegou a piorar e morrer. E aí são questionamentos que nós, seres humanos, fazemos conosco. A gente se pergunta às vezes, por quê? Por que que determinadas coisas acontecem na nossa vida? Nessas horas, nossa dor aumenta, é algo que vem da nossa carne, porque a gente está na expectativa de receber um milagre e ele não chega. Vamos falar sobre o amor de Jesus conciliado com o nosso sofrimento, para que a gente possa entender determinadas coisas na nossa vida. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, mas mesmo Jesus os amando, Lázaro ficou enfermo. Por quê? Jesus permitiu que Lázaro morresse. Por quê? Ele permitiu que suas irmãs sofressem. Aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Isso aqui é um quadro que se reflete na nossa vida hoje. O grande porquê das coisas, né? E você vê. Quando a Bíblia relata na história de João 1, 7, no versículo 3, diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Não é aquele. Elas não disseram assim: eis que está enfermo Lázaro, que ama tanto o Senhor, ou que amava tanto o Senhor. Elas sabiam o quanto Jesus o amava. E quem ama tem pressa em socorrer a pessoa que se ama, né? E hoje dizemos, nos dias, nesses momentos, Jesus, aquele a quem amas está com câncer. Quantas vezes a gente ora assim, né? Porque a gente recebe uns pedidos de oração e às vezes a gente conhece a vida da pessoa e a gente fala assim, fulano lá está com câncer. E a gente sabe que é um discípulo, sabe que é uma pessoa que te serve. Às vezes a gente pergunta para Jesus, Jesus, aquele a quem tu amas está se divorciando. Jesus, aquele a quem tu amas está desempregado. E aí vem, né? Alguns pensam, por que Jesus não curou Lázaro à distância? Por que Jesus não deu uma ordem para que Lázaro ficasse curado? Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente, ou poderia também ter curado ele à distância, como ele fez curando o filho do oficial do rei. Por que Jesus não fez com Lázaro? Porque de repente Jesus não está fazendo com você. Talvez você esteja se perguntando, se eu sei que Jesus me ama, por que eu não consegui aquilo que eu estou pedindo? Porque ele não curou o seu amigo a quem amava? De repente você diz assim, as atitudes de Jesus contradizem o que é falado do seu amor? E aí a pergunta-chave, se Jesus nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que passamos pelas aflições? Se Ele é o Todo-Poderoso, por que não nos dá o livramento do sofrimento? Por que um filho de Deus fica doente? Por que ele perde um emprego? Por que enfrenta o luto? E aí vem a resposta do Espírito para nós. Mesmo que Jesus te ame, pelo fato dele te amar,
Você não é um filho predileto. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidades especiais contra algumas estratégias, contra mágoas, contra dores. Quer ver um exemplo? Nenhum dos discípulos de Jesus, dos que estavam com ele, teve morte natural. Todos morreram de uma forma terrível. Jesus não nos promete imunidades especiais. E ele nunca prometeu uma explicação. Ele prometeu ele próprio para nós. Aquele que tem todas as explicações é ele. Porém, como é que a gente vai conciliar? Então, você me pergunta, Ana, como que a gente vai então entender, porque nós somos carne, a nossa necessidade com a demora de Jesus? Porque se você analisar o texto, do versículo 6 do verso 6 ao verso 39, você vai ver que Jesus ainda demorou mais 2 dias para sair de onde ele estava depois que ele recebeu a notícia. E talvez você se pergunte por que Jesus está demorando. Nesse exemplo, a gente vê que Marta, ela precisou lidar não apenas com a doença do irmão dela, mas também com a demora de Jesus. Ela perguntava por que ele não veio. Será que ele não virá? Será que ele nos ama mesmo? E muitos pensam assim hoje, quando oram e as coisas não acontecem. Nós somos assim. Muitas vezes Jesus parece demorar, só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós temos que conciliar o nosso tempo, a nossa necessidade, com o tempo de Jesus. Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo um cronograma do céu que vem do Pai, e não segundo a nossa vontade, nem a nossa agenda como a gente quer. Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Quando ele parece demorar, quando ele parece que não está agindo, com certeza ele está fazendo algo maior e melhor para nós. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, né? Tá aí, Senhor, já está morto, já está enterrado. Mas ele chegou na hora certa e no tempo oportuno de Deus. Jesus não chega atrasado, ele não falha, ele não é acolhido por surpresas. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente e que Lázaro já estava morto. Mas mesmo assim, Jesus demorou mais 2 dias para ir até Lázaro. Olha, no versículo 22 e 25, diz assim: Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Marta falou, né? Deus tu fará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela agiu, ela respondeu segundo a fé e a lógica dela. Só que Jesus não está preso no nosso tempo. E a demora torna você uma pessoa angustiada. Você tem orado pelo seu casamento e vê que ele está mais perto de uma dissolução. Você tem orado pela conversão do seu marido e vê ele cada vez mais endurecido.
Às vezes você tem orado pelo seu filho e ele continua, parece que mais distante de Deus. Você tem orado por um bom emprego, mas não surge. E aí você se vê de frente com questionamentos. Que foi o que Marta e Maria falaram para Jesus. Elas disseram, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E talvez você diga assim, Jesus, se o Senhor estivesse na minha vida, eu não estaria passando por isso. É o famoso, se tudo fosse diferente, né? Mas é no presente que Jesus toca o tempo da eternidade. Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei, ele é o grande eu sou. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus está aqui. Jesus, ele quer sim fazer as coisas acontecerem para você. Mas o tempo do milagre, ele só vai acontecer na sua vida quando você realmente começar a viver pela fé, acreditando que Jesus opera o milagre. Talvez você fale assim, Jesus não se importa com o que eu estou sentindo. Ana, Jesus não se importa. Mas Jesus, ele se identifica sim com a nossa dor, ele sabe tudo que nós passamos. Mas as coisas não podem acontecer como a gente quer. Nessa situação, a gente vê que Jesus chorou, Jesus demonstrou o sofrimento dele diante da multidão. Jesus sabe o que é a dor do sem-teto. Porque ele também não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da solidão. Porque nas horas difíceis ele estava só. Jesus sabe o que é ser perseguido, porque ele foi, durante todo o ministério dele, perseguido. Jesus sabe o que é ser traído, abandonado. Jesus foi traído pela multidão que aplaudiu Barrabás. Jesus foi traído por Pedro, por Judas. Jesus também sabe o que é ser humilhado. Talvez você está passando por humilhação. Aí você, Jesus não me livra disso, mas Jesus sabe o que é ser humilhado. Ele foi preso, espancado, cuspiram nele, deixaram ele nu, pregaram ele numa cruz como um criminoso. Jesus sabe o que é enfermidade. Jesus sabe o que é a dor da morte. Jesus entende tudo. Mas às vezes as coisas acontecem para a gente se conhecer. Porque quantas vezes o Espírito Santo vem falando para você, vem te alertando, olha, muda numa pregação, uma amiga sua que caminha na mesma fé que você. Aí você pega a palavra de Deus e você tenta se justificar. Você pega a palavra de Deus e acha um texto para confrontar com o que a gente está falando e para acolher aquilo que você está fazendo. E ali o Espírito Santo fica trabalhando na sua vida. E é só nesses momentos de tristeza, de tribulação, de dor, de sofrimento, que a gente consegue verdadeiramente ver como que nós estamos. Quando Jesus, ele fala para a multidão, Jesus, ele diz assim, olha, tira a pedra. Quando Jesus ele demonstra nesse milagre essa atitude, né? Ele podia ter falado, pessoal, pedido para alguém tirar a pedra. Ele falou assim, tire a pedra. E depois para que as pessoas desatassem Lázaro. Agora,
Pensa na situação. Olha como nós somos diferentes de Jesus. É só você olhar as situações na Escritura. Quando Jesus falou para eles, olha, tira a pedra, a multidão olhou para onde? Para o buraco aonde estava Lázaro. Mas Jesus estava olhando para onde? Jesus estava olhando para o alto, para o Pai. Jesus não viu e nem sentiu. Ele sentiu na carne, mas espírito, a podridão que Lázaro já estava fedendo. Nós, seres humanos, nós vemos o problema, sentimos o cheiro e não acreditamos. Mas quando Jesus mandou que eles tirassem a pedra e desatasse aquele homem que estava enfaixado, são coisas que nós, seres humanos, precisamos fazer para que haja a intervenção do milagre. Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está falando para você. Para que o milagre aconteça na sua vida, diante de tudo isso que Jesus já falou hoje, agora, algo em você é uma pedra. Algo em você é essa atadura. E tirar a pedra, às vezes, significa enfrentar uma situação que a gente não quer mais mexer. É tocar numa situação que só vai trazer mais dor. É abrir a porta para algo que já está cheirando mal. E às vezes a gente tem medo de enfrentar. Mas quando nós tiramos a pedra, e quando nós nos limpamos, porque depois ele recebeu outras vestimentas, Jesus consegue operar o milagre da transformação na sua vida. Talvez você pergunta para mim, Ana, você está dizendo que a gente que é de Jesus, a gente passa por tudo? Sim, Jesus passou, os discípulos passaram. Só que aqui Jesus nos ensina que quando a gente remover essa pedra da nossa vida e receber um novo vestimento, quando a gente fizer essa atitude, a gente não tem que olhar para o buraco da sepultura, para aquilo que está fedendo. A gente tem que remover da nossa vida e olhar para o alto. A todo instante Jesus nos ensina isso. Tudo que Jesus ensinou e fez foi para a glória do Deus Pai. A glória do Pai era o maior projeto de vida de Jesus. Ele queria revelar o Pai. Ele veio para mostrar como o coração de Deus é diferente. E a coisa mais importante na nossa vida não é sermos poupados dos problemas, mas glorificarmos a Deus em tudo que somos e fazemos. Os milagres de Cristo sempre tiveram um propósito de revelar verdades espirituais. Quando ele fez a multiplicação dos pães, ele queria ensinar que ele era o pão da vida. Quando ele curou aquele cego de nascença, ele queria dizer para nós, eu sou a luz do mundo. Quando ele ressuscitou a Lázaro, ele queria nos ensinar que ele é a ressurreição e a vida. Jesus, ele tinha o propósito de que Marta cresce antes de ver a glória de Deus. Olha, quando Jesus foi até Betânia, ele estava disposto a glorificar o Pai. Você sabe que se ele voltasse a Betânia, pelos olhos dos discípulos, ele seria morto, né? Mas Jesus já sabia de tudo. E quando ele foi para Betânia, ao encontro da família de Lázaro, ele
mostrou duas coisas. Primeiro, ele foi para ressuscitar Lázaro. E segundo, ele foi para cumprir o plano do Pai de dar a sua vida em resgate de todos nós. Olha, tudo tem um propósito para revelar uma verdade. E que você esteja pronto para ver essa verdade. Que às vezes você precisa enxergar em você, na sua vida. Você cobra de Deus, você pede de Deus, você exige de Deus. Mas cobre de você, exija de você, olhe para você. Jesus ama você, como Jesus amava Lázaro. E porque ele tem o propósito da salvação na sua vida. Ele quer te deixar pronto para você ir para o reino. E um dos nossos erros é achar que a gente já está pronto, que a gente já está preparado, que a gente é o melhor, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Não. Quando a gente não é que Jesus se faz. Lembre-se sempre, Ele é o Deus presente, o que realiza milagres. E Ele quer te curar. Ele quer te transformar. Ele quer fazer você passar dessa tribulação que você está vivendo. Ele não está prometendo para você que você não vai passar. Porque, infelizmente, pelo corpo que nós temos, a gente só vai amadurecer, infelizmente, sofrendo. Já falei várias vezes, ninguém cresce em pastos verdejantes, né? A gente só cresce no sofrimento. A gente só vê como a gente é quando a gente é chacoalhado. Abra o seu coração, abra a sua mente. Quando Jesus falar com você, ouça. Se você tiver que se corrigir, se corrija. Para que o reino de Deus possa entrar dentro da sua vida. Para que o Espírito Santo se faça completo em você. Medite nessa palavra. Que traga ressurreição para a sua vida, para que você consiga realmente refletir a glória do Deus Pai em você. Esse é o maior testemunho de Jesus Cristo aqui nessa terra. É você, vaso. Para de olhar para a sepultura, de querer ver aquilo que os teus olhos enxergam. E começa em tudo, olhar para o alto, mas olha de verdade. Está com dor, está enfermo, olha para o alto. Dói, mas olha para o alto. Você vai ver que Jesus vai te ensinar a crer, assim como ensinou Marta. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos com essa palavra. E que essa palavra venha, essa semente venha frutificar dentro de você. Nós cristãos, não estamos livres, imunes de passar por sofrimento. Se Jesus que Jesus passou, se o Pai não poupou o Filho, por quê? Nós somos privilegiados. Para que a gente possa nascer, a carne tem que ser crucificada. Graça e paz.